Opa, Eduardo aqui e nesse vídeo eu quero te ajudar a lidar com um grande desafio. O maior, ou melhor, um dos maiores medos da humanidade, isso mesmo, o medo de falar em público. Tem pessoas que falam pra mim, Eduardo, só de pensar em falar pra um grupo de pessoas me dá tremedeira, um frio na barriga. Eduardo, me dá um suador, eu fico com as bochechas rosadas, avermelhadas de tanta vergonha. Me dá vontade de sair correndo daquele lugar e não voltar nunca mais. Eu fico sem saber o que fazer e fico imaginando, eu vou gaguejar, ai meu Deus, eu vou esquecer, e se eu esquecer o que eu vou falar para as pessoas, e se eu, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Sabe esse desespero que muitas pessoas têm a respeito da comunicação em si, a respeito de falar para um grupo de pessoas? Isso é natural acontecer. Esses são os seus respondentes emocionais ativados em você para te proteger, para te preservar, para te fazer sobreviver. Isso mesmo, na tua mente foi instalado um programa, uma emoção que se chama medo, e ela é responsável para te fazer sobreviver. O teu cérebro foi criado para isso, só que você está utilizando a emoção de forma errada e no ambiente errado. Existem dois tipos de medo e eu vou revelar para você nesse vídeo. Você vai sair daqui fera, expert em comportamento e vai entender como lidar com essa emoção. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar. Antes, deixa eu te falar outras coisas que são muito importantes. Por exemplo, você sabia que nós temos 7 emoções primárias? Isso mesmo, 7 emoções primárias. E todos nós estamos sujeitos a essas emoções. São elas: alegria, ira, medo, surpresa, tristeza, nojo e timidez. São essas as 7 emoções. E todas elas têm respondentes emocionais, assim como a emoção do medo. O que você precisa entender é que isso é natural do ser humano. Por exemplo, a pessoa que está alegre. Quais são os respondentes emocionais da alegria? Sorriso, semblante, a sobrancelha erguida, a postura, a pessoa está aberta, o tom de voz, tem ar de sorriso também, percebe? Aí você olha para a pessoa e você nem precisa perguntar: fulano, você está feliz hoje? É claro que ele está feliz. Você consegue perceber isso só pela postura dele, pelo comportamento dele, pelos respondentes emocionais. E uma pessoa que ativa a emoção da tristeza. Você olha para ela, ela está com os ombros caídos, semblante caído, o tom de voz xoxo, baixinho, meio melancólico, pensativo. E aí você olha para fulano: fulano, tá tudo bem com você? Você tá triste? E a pessoa assim: hoje eu não estou muito bem, eu estou um pouco triste, aconteceu algumas coisas aí. Percebe? Você identifica o sentimento da pessoa por esses respondentes emocionais. Seja pelo nojo, seja pela surpresa. Percebe? Esses respondentes emocionais estão dizendo algo sobre você. E a grande questão é que nós devemos entender nesse vídeo como lidar com o respondente emocional do medo. Se você me colocar num beiral de um prédio muito alto, os respondentes emocionais vão ser acionados rapidamente na minha mente. Eu vou ficar com frio na barriga, vai me dar uma tremedeira, um desconforto, uma vozinha lá dentro da minha cabeça vai dizer: sai daí que é perigoso, você vai cair daí, olha a altura desse prédio, sai daí, me dá um desconforto na hora, porque eu morro de medo de altura. Só que se você colocar uma outra pessoa que não tem medo de altura, no mesmo ambiente, naquele mesmo lugar, aqueles caras que fazem aquele esporte maluco, parkour, pulam de um prédio para o outro, eles vão correr naquele beiral, o mesmo beiral que eu, Eduardo, estou morrendo de medo. Eles vão correr naquele lugar. A diferença está em como ele lida com o medo e eu lido com o medo. A diferença está no que está armazenado na mente dele e o que está armazenado na minha mente. Como que isso funciona? Existe uma parte do nosso cérebro que se chama límbico. E no límbico tem uma pequena amígdala, a amígdala cortical. Ela é como se fossem os depósitos das nossas emoções. As nossas emoções estão armazenadas e vinculadas a situações, cenários, circunstâncias que nós vamos presenciando. E com base nesses cenários, essas circunstâncias, as experiências que nós temos, essa amígdala cortical que está lá dentro do límbico, ela é acionada. Ela funciona como se fosse um sininho. Bem. Quando eu chego ali
no beiral do prédio, na hora, a amígdala cortical que tá aqui na minha mente vai acionar bem, sai daí, Eduardo. E pra mim sair, eu vou sentir o frio na barriga, vou sentir a tremedeira, eu vou sentir o desconforto e eu tenho que sair dali logo. Por quê? Ela foi acionada a partir da emoção do medo. E existem dois tipos de medo, isso mesmo, dois tipos de medo. O medo instintivo e natural, que é o medo que eu tenho ali diante do prédio. Medo nada mais é do que aquilo que Deus colocou dentro de nós para nos proteger. E o medo é acionado diante de uma ameaça, de um risco ou de um perigo. Então esse medo instintivo é para nos proteger e ele é muito positivo, ele é muito bom. Como eu te falei no exemplo anterior, existem pessoas que acabam condicionando a mente e sabem lidar até mesmo com medo instintivo. Por exemplo, o medo instintivo lá na beira do prédio, ele é ótimo e deve ser respeitado. Mas tem as pessoas que correm na beira do prédio. Eles não estão respeitando esse medo. Eles estão correndo um risco e estão passando por cima dos seus respondentes emocionais. E como que eles conseguem fazer isso? Treinando muito, desenvolvendo a habilidade, desenvolvendo o conhecimento para saber lidar com a altura, para ter um bom equilíbrio, para saber cair de pé quando pular uma determinada distância. Eles lidam com a musculatura do corpo e todas essas informações do treinamento, de habilidade, faz com que eles tenham muito mais atitude diante da beira do prédio. Eu que não treinei, com certeza vou sair correndo dali. O que eu quero dizer para você é que eu também sou capaz, se eu quiser, de fazer esse tipo de esporte, mas eu teria que ter muito treino e eu teria que lidar com uma barreira chamada medo. Mas eu condicionando a minha mente, eu consigo modificar essa informação que está dentro aqui da minha mente. Uma informação de que eu sou alguém que tem medo de altura. E uma vez que eu tenho medo de altura, a amígdala cortical vai acionar e vai liberar os respondentes emocionais, me fazendo sair dali. Então o medo instintivo, ele é muito importante na frente de um leão, na frente de um bandido, na hora que você está passando em algum lugar que é perigoso, porque ele te deixa em alerta. Esse medo, ele vem dentro da humanidade desde os tempos antigos, quando os primatas andavam lá na floresta e se deparavam com um animal selvagem. Na hora a amígdala cortical acionava bem, e ali tem um perigo, ali tem uma ameaça, tem um risco, você tem que fazer alguma coisa, ou você corre ou você enfrenta. Então esse medo instintivo está em nós, só que nós transferimos esse medo instintivo para o momento de comunicar em público. Uma vez que nós sabemos que o medo é para nos proteger de uma ameaça, de um risco, de um perigo que pode fazer mal para a nossa vida, por que nós estamos utilizando esse medo diante do público? Alguém no público vai sacar uma metralhadora e te matar? É claro que não. A não ser que você esteja fazendo uma palestra para alguns extremistas e você fale alguma coisa muito louca. Mas eu acho que você não vai se meter numa dessa, não é verdade? Então, o medo ali naquele lugar não é um medo bom. Não é um medo que você tem que respeitar. Porque ninguém vai tacar tomate em você. Ninguém vai olhar para você, sai daí, seu ruim, você não sabe comunicar, vai embora para tua casa. Dificilmente isso vai acontecer. As pessoas estão ali porque elas querem aprender com você e não para poder te fazer mal. Então existe um segundo tipo de medo, que é o medo ilusório. É isso mesmo. Você criou um medo que não existe. Para que você vai sentir medo na frente do público? Se você diz para o teu cérebro, eu tenho medo do público, o teu cérebro vai ativar os respondentes emocionais, os reagentes do teu corpo. E aí você vai ficar com tremedeira, com frio na barriga, bochecha rosada, suador, você vai querer sair dali, você vai gaguejar, vai esquecer o conteúdo, porque você acionou esse medo, mas é um medo ilusório. O que você tem que entender é que o teu cérebro, ele não sabe diferenciar a realidade da imaginação. Tem pessoas que assistem filme e quando estão assistindo o filme, vê alguém lá se cortando, faz, ai, nossa, até passa a mão. Eu sou assim, eu tô assistindo um filme e acontece um tipo de cena assim, eu falo, ai, minha esposa fala, oh, parece que é bobo, mas é como se eu sentisse aquilo. E tem gente que assiste um filme e chora, como se tivesse perdido alguém de verdade. O filme não é uma realidade. O filme é só uma história. Aquilo não está acontecendo de verdade. Então a tua mente não diferencia. E por pensar que é a realidade, você chora, eu sinto aquela dor como se estivesse realmente cortando a pessoa, mas não tá. Então, se você traz o medo ilusório para um ambiente de comunicação, você vai reagir como se estivesse diante de um leão, mas você está diante do público. E o teu medo, na realidade, não tem nada a ver com o público. Isso mesmo, você não tem medo do público. Você pode estar maluco. Eu sempre ouvi dizer que quem não consegue ir lá falar na frente das pessoas tem medo do público. Não, você tem medo de errar.
Você tem medo de esquecer, você tem medo de gaguejar, você tem medo do julgamento das pessoas, você tem medo de pagar mico na frente das pessoas. É isso que te paralisa. Então eu quero te dar algumas dicas para você lidar com esse tipo de situação. Primeira coisa, entenda que o medo que você criou não é uma realidade. Tome consciência disso. Você está sofrendo por uma coisa que não existe. Ninguém vai te matar. E se você errar, você tem que aprender com o teu erro. Uma outra dica, identifique qual que é o seu real medo. Ah, Eduardo, o meu medo na realidade é de errar. Então o que você tem que fazer para não errar? Treinar. Quando eu vou dar uma palestra, eu preparo os slides e eu treino essa palestra aproximadamente de 5 a 10 vezes antes de ir dar essa palestra. Por mais que eu me comunique bem, eu vou treinar a palestra. Então eu vou falar essa palestra para uma câmera no celular, ou às vezes de frente para o espelho, ou quando eu estou dirigindo. Eu estou falando a palestra o tempo todo, eu estou treinando ela, treinando. E quando eu chego no dia da palestra, eu arrebento, eu arraso. Por quê? Porque eu me preparei. Se você tem medo de errar, se prepare. Ah, Eduardo, eu tenho medo de gaguejar. Eu tenho medo de esquecer. Se você tem medo de gaguejar, você tem que ter a seguinte ideia na tua mente. Você não é gago. Você está criando ideias no teu pensamento. Ideias que não existem. Você gagueja porque você está ansioso para liberar a informação ou com medo de esquecer a informação. Então, se você está preparado para dar o treinamento, você dificilmente vai gaguejar. Se você está preparado com o conteúdo para ser transmitido, você dificilmente vai gaguejar. Presta atenção, quando você fala de um assunto que você domina muito bem, você está na roda de amigos, você vai falar desse assunto e você gagueja? Não gagueja, porque você sabe do que está falando. Então, mais uma vez, o treinamento e a preparação do seu conteúdo vai te ajudar. E para você lidar com a questão de gaguejar, você tem que aprender a se aceitar falando. Você tem que gravar um vídeo como esse e se ver falando. Você tem que falar de frente para o espelho. Você tem que gravar um áudio e ouvir o teu áudio. Isso te ajuda em relação a gaguejar. Você se aceita na hora da comunicação, percebe? Identifique o teu real medo. Essa é a dica que eu te dou. E quando você identificar, perceba qual que é a melhor solução para lidar com isso, ok? Ah, eu tô com medo do julgamento das pessoas. Eu te faço uma pergunta: essas pessoas pagam as suas contas? Se você ficar preocupado com o que elas pensam, elas vão ajudar lá na tua casa no final? Elas vão te ajudar a viver o teu sonho, o teu objetivo? Ei, pare de pensar no que os outros estão pensando sobre você. Se concentre no que é importante para você, no que é importante para tua família, para os teus projetos, para as suas contas no final do mês. E o que os outros pensam, não deve fazer a mínima. Não ligue para o que os outros pensam. As pessoas bem-sucedidas não estão nem aí para o que os outros pensam. Elas estão mais conectadas com o propósito delas, com o objetivo delas, do que com o que os outros vão pensar. Então, saia de uma vez por todas desse medo ilusório que você criou, porque nenhum mal vai te suceder. Ficou legal para você esse vídeo? Então, eu te vejo no próximo vídeo, nessa série de 3 vídeos que eu criei para você, para te ajudar a lidar com a vergonha, com a timidez e com o medo de falar em público. No segundo vídeo, eu vou falar sobre as crenças que nós criamos na nossa cabeça a respeito da comunicação e como eliminar essas crenças. Então, vai lá, eu quero te desafiar nesse vídeo a pegar um papel e uma caneta e escrever. Por que você tem medo de falar em público? Aí você coloca todas as informações, todos os pensamentos que passam na tua cabeça. Quando você identificar essas informações, você coloca na frente a solução para o medo de falar em público é X, Y e Z. Por exemplo, você identificou que você tem medo de falar em público porque tem medo de errar. Solução: treinar muito. Você identificou que tem medo de falar em público porque você acredita que teu vocabulário não é tão extenso. Solução: ler mais livros. Percebeu? Faça esse exercício. Isso vai te ajudar a melhorar a tua jornada na comunicação. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau!